Existe uma técnica japonesa de 400 anos, que permite a qualquer pessoa superar a preguiça sem esforço, sem motivação, e quase ninguém a conhece. Sabe aquela sensação de estar paralisado diante de uma lista de tarefas, sabendo exatamente o que precisa ser feito, mas simplesmente não conseguindo começar? A boa notícia é que isso não é preguiça. Pesquisas recentes em neurociência mostram que o que chamamos de preguiça é, na verdade, um sistema de proteção cerebral. Mas, e se eu lhe dissesse que séculos antes da neurociência moderna, os samurais do Japão já sabiam exatamente como contornar esse bloqueio? Eles chamavam isso de Kyojutsu, uma filosofia ancestral baseada em um jogo mental entre verdade e ilusão que transformava até as batalhas mais difíceis em movimentos simples, naturais e quase sem esforço. E hoje você descobrirá como aplicar isso na sua vida, para nunca mais depender da motivação. Mas primeiro, inscreva-se no canal, curta o vídeo e ative o sininho para não perder nenhum conteúdo. Agora, de volta ao vídeo. A verdade sobre a preguiça. Sejamos honestos, você nunca é preguiçoso quando se trata de fazer o que lhe dá prazer. Já reparou nisso? Passar horas no TikTok, assistindo a 7 episódios seguidos de uma série, ou jogar aquele jogo por 5 horas, sem levantar da cadeira, sem dificuldade, sem resistência, zero esforço. Mas quando se trata de estudar, treinar, trabalhar ou começar aquele projeto que pode mudar sua vida, de repente, tudo parece pesado. O corpo congela, a mente dá desculpas, e aqui surge a primeira mudança de paradigma. O problema não é você. O problema não é a falta de disciplina ou força de vontade. Na verdade, de acordo com um estudo realizado por uma equipe de neurocientistas da Universidade Stanford, a procrastinação não é um problema de gestão do tempo, mas sim de gestão emocional. Sempre que o cérebro associa uma tarefa a desconforto, ansiedade ou mesmo medo, ele ativa um mecanismo de proteção. E o nome que damos a esse mecanismo é preguiça. Mas você sabe quem descobriu isso 400 anos antes da ciência moderna? Os samurais. E é aí que entra o Kyojutsu, o código samurai. O conceito de Kyojutsu vem da combinação de duas palavras, Kyo, que significa disfarce de ilusão falsa, e Jutsu, que significa verdade, técnica, realidade. Na prática, isso significa o seguinte: os samurais não enfrentavam o inimigo de frente se isso fosse desvantajoso. Eles sabiam que muitas vezes a vitória residia em usar a própria força do inimigo contra ele, criando ilusões, disfarces e movimentos inesperados que o levassem à derrota. E aqui está o ponto crucial. Esse princípio não se aplica apenas à batalha, mas à vida, porque seu maior inimigo não é a preguiça, mas sim como você lida com ela. Se você tentar enfrentar sua própria resistência com força, você... Mas se você aprender a ler os sinais, entender de onde vem esse bloqueio e o acelo, isso fave. O que antes parecia uma parede se torna uma porta aberta. De acordo com um pesquisador da Universidade de Harvard, o cérebro humano não foi projetado para buscar esforço, mas sim para conservar energia a todo custo. Sempre que percebe que uma tarefa exige mais energia do que o necessário, ele ativa a resistência, que muitas vezes é confundida com preguiça. As formas de resistência do Kyojutsu ensinam que toda resistência do bloqueio vem de 3 origens específicas. Se você entender isso,
desbloqueará qualquer tarefa. A resistência ao método. Isso acontece quando a maneira como você tenta realizar a tarefa simplesmente não se encaixa com a sua forma de pensar ou trabalhar. Por exemplo, tentar escrever diretamente no computador, quando na verdade você pensa melhor no papel. Ou tentar estudar ouvindo música quando seu cérebro funciona melhor em silêncio. O segundo tipo é a resistência ao tempo. Talvez você esteja tentando realizar uma tarefa em um horário em que seu corpo não está cooperando. Seu pico de energia é pela manhã, mas você tenta trabalhar à noite ou vice-versa. E o mais poderoso é a resistência ao propósito. Sabe aquela tarefa que você simplesmente não consegue começar? Não importa o quanto se esforce, muitas vezes ela nem deveria estar na sua lista, ou não faz mais sentido, ou nunca fez. E aqui está uma verdade difícil, mas libertadora: você não é preguiçoso, você está apenas desalinhado. Um estudo da Universidade de Melbourne descobriu que 79% das pessoas que abandonam projetos pessoais não o fazem por falta de disciplina, mas porque, em algum nível, percebem que o projeto não está conectado ao que realmente importa para elas. E aqui está a parte mais curiosa: os samurais tinham uma técnica tão simples, porém tão poderosa, que tornava a procrastinação impossível. Uma técnica que qualquer pessoa pode aplicar a qualquer tarefa, e começa antes mesmo de você pensar em agir. Queer saber como? Prepare-se, porque agora chegamos ao ponto crucial. O segredo do samurai. O posicionamento estratégico. Você sabe qual era o primeiro passo de um samurai, antes de qualquer batalha? Preparar o terreno. Miyamoto Musashi, o maior espadachim da história do Japão, disse uma frase que se aplica a qualquer área da vida: a vitória pertence àqueles que preparam o terreno. E aqui está a verdade que ninguém te conta sobre disciplina, produtividade ou motivação. Você não fracassa porque é fraco. Você fracassa porque seu campo de batalha está armado contra você. Quer um exemplo? Se o seu ambiente de trabalho está cheio de distrações, menos celular vibrando, aba do YouTube aberta, notificações piscando, seu cérebro precisa gastar mais energia resistindo às distrações do que executando a tarefa em si. Agora, quando você organiza o ambiente, deixando à vista apenas o essencial, colocando uma música de fundo que ajude na concentração, e até mesmo ajustando sua postura, o que parecia pesado começa a fluir. E isso não é mágica, é neurociência. É Kyojutsu aplicado. Você não precisa se forçar quando o ambiente faz o trabalho por você. Estudos de neuroarquitetura mostram que ambientes desorganizados aumentam os níveis de cortisol, o hormônio do estresse, em até 32% e reduzem drasticamente nossa capacidade de concentração e tomada de decisões. Agora, pegue caneta e papel. Ou salve este vídeo nos seus favoritos, porque o que vem a seguir pode literalmente mudar a sua maneira de agir para sempre. O método que os samurais aplicavam em batalhas e que você aplicará hoje na sua vida tem 5 passos simples. Anote. Primeiro, observação consciente. Sempre que essa resistência surgir, essa vontade de procrastinar, de fugir da tarefa, pare, respire e observe o que seu corpo está sentindo. Aperto no peito, tensão no pescoço, a vontade de abrir o Instagram. Perceber o que está acontecendo
já começa a desmantelar metade da resistência. Agora você se pergunta: essa resistência é resistência ao tempo ou resistência ao propósito? Dependendo da resposta, você muda a estratégia. Se for um problema de método, mude a forma como você o executa. Se for de tempo, ajuste o cronograma. Se for do propósito, talvez essa tarefa nem devesse existir na sua vida. 3. Design ambiental estratégico. Aqui está uma guerra declarada contra a distração. Elimine tudo o que não te ajuda. Celular, modo avião, redes sociais, bloqueador de sites, fones de ouvido, música de fundo, mesa. Deixe apenas o que importa. O ambiente precisa ser tão favorável que trabalhar seja mais fácil do que procrastinar. A ação mínima viável. Se você disser para si mesmo: vou estudar por 3 horas, seu cérebro entra em pânico. Mas se você disser: vou apenas abrir o caderno e escrever uma frase, a resistência desaparece. O truque é este: torne a tarefa tão pequena que seja impossível dizer não. Começar é 80% do trabalho. 5. Cultive o fluxo. Quando começar, mantenha o ritmo. Use ciclos de 25 a 35 minutos de foco total, com pequenas pausas entre eles. Evite as lacunas onde a procrastinação gosta de se infiltrar e acompanhe seu progresso. Vê que você está avançando ativa um ciclo automático de motivação. De acordo com uma pesquisa publicada no Journal of Applied Psychology, pessoas que usam ciclos de trabalho curtos, como a técnica Pomodoro, têm 42% mais chances de concluir tarefas complexas em comparação com aquelas que tentam trabalhar em longos blocos sem pausa. E aqui está um detalhe que quase ninguém percebe: o verdadeiro poder do Kyojutsu. Não se trata de fazer você trabalhar mais, mas sim de fazer você trabalhar com leveza. Quando você domina esse método, percebe algo surpreendente. Produtividade não tem a ver com esforço, mas sim com alinhamento. E a maioria das pessoas passa a vida inteira tentando vencer um jogo cujas regras são manipuladas contra elas. Mas e se você mudasse o jogo? O que você aprendeu aqui hoje não é apenas mais uma técnica de produtividade. É uma nova maneira. Du sei enxergar, você não está falido. Você nunca foi preguiçoso. O que você chama de preguiça sempre foi apenas um sinal de desalinhamento. E quando você aprende a ouvir esse sinal para entender o que ele significa, algo mágico acontece. O movimento se torna natural. Novamente, o esforço deixa de ser um fardo, e o que antes parecia uma batalha diária se transforma em leveza, clareza e direção. A mudança nunca começa com um grande salto. Ela começa com um micropasso, uma pausa, uma pergunta, um ajuste no ambiente. E quando você repete esses pequenos gestos dia após dia, você cria um novo ritmo de vida. Um ritmo em que você não age por obrigação, mas por clareza. Em que você não precisa mais se forçar, porque seu próprio caminho começa a te guiar. E agora eu pergunto: qual será o primeiro micropasso que você dará?